Boa noite! Boa noite, Kel. Tudo bem? Minha xará! Estamos aqui hoje em nosso quadro Entrevista com Especialista com a minha xará querida Raquel Silvani. Ela é mais chique do que eu, né? Porque a Raquel dela é com CH, então é Rachel, né? Não é de pobre igual a mim. Enfim, ela é pediatra, ela é formada também pela Escola Baiana de Medicina, assim como eu. Ela fez pediatria no Hospital São Rafael, onde nós nos conhecemos. Tem só um pouquinho de tempo atrás. Ela fez neurologia infantil no Hospital Irmã Dulce, Hospital Santo Antônio. É mestre pela UFBA em Medicina e Saúde e está fazendo doutorado também na UFBA e uma pós-graduação assim super legal, inédita aqui em Salvador, que ela mesmo trouxe com outros colegas em psiquiatria infantil, que é uma interface, né, super tudo a ver aí com a neurologia infantil. Então, a gente normalmente faz esse quadro com o especialista justamente para tirar as dúvidas mais comuns das mamães e dos papais. E eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco, falando um pouco sobre o seu trabalho, e aí em seguida a gente começa com a primeira pergunta. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Minha querida amiga Raquel, que eu já conheço há muito tempo, mas não vou revelar. Deixar no ar essa dúvida. Agradeço muito o convite, né? É um prazer estar aqui falando para vocês. Eu acho que você já me apresentou de forma muito própria, então já não preciso falar tanto sobre mim. E é um prazer, estou à disposição. Legal. Pode mandar as dúvidas. Vamos lá, então. Vamos começar do básico. É um assunto muito em voga hoje em dia. A gente vai falar mais sobre autismo hoje. E além de ser uma dúvida, é ao mesmo tempo um tabu e ao mesmo tempo um medo muito grande que as mamães têm quando seus filhos começam a apresentar qualquer sinal que elas imaginem que seja algo atípico, né? Ou fora do comum, ou um atraso de fala, ou desenvolvimento, elas já começam a ficar sempre com essa sombra, hoje em dia, né, do autismo pairando ali sobre elas. E aí vamos começar do básico. O que é isso? O que é autismo? O que é uma doença? O que é isso, Raquel? O autismo é um transtorno do comportamento, do neurodesenvolvimento. Kel, desculpa, minha filha tá dando escândalo aqui. Peraí, Kel, só um minutinho. Oi, filha. Desculpa, Raquel. Desculpa. Foi, pode... pequena. Acabou. A mãe tirou seu Netflix, não foi? Oi, lindona. Como é seu nome? Rebeca, que nome lindo! Gente, nossos nomes todos começam com R. Não é verdade? O meu nome é igual ao da sua mamãe. Sabia? E esse é Arthur, que ele também quer lhe ver. Ai, que lindão, gente. Coisa fofa. Lindos. A tia Raquel tá conversando com a mamãe Raquel para ela explicar um monte de coisa aqui para as outras crianças. Já eu libero ela para vocês, tá bom, Rebeca? Venha, mãe, venha. Vamos te conectar, venha. Vai lá. Não, amor. Com o café da bebê, você venha. Filho, é silêncio total. Não pode, filha. Vai lá pra fora. Bora, vamos. Filha, é silêncio total. Vamos, mãe, venha. Então não vou dar aquele chocolate pra ela. Não vai ter cachorro também, né? Não vou dar fluff. Não vou dar fluff. Pronto, senta aí. Fica sentadinha aí em silêncio. Pronto. Pronto, Rei. Ó, se der um pio, sai todo mundo, tá? Pronto. Desculpa. Aqui é jogadora. Vamos lá. Eu vou só reformular, só para você não perder a linha. Então, queria saber o que é autismo? O que é isso? É uma doença? Não é uma doença? O que é? Pronto. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno comportamental, né? Que acomete o neurodesenvolvimento de forma global. Bom, basicamente não pega muito a parte motora, tá? Então a criança atinge todos os marcos motores bonitinhos, mas atrasa a linguagem e a interação social, né? Vem vinculado também com questões sensoriais. O que eu quero deixar de mensagem para as mamães e papais é que, assim, o mérito do diagnóstico em si, dar o nome para que a criança tem, não é o mais importante, tá? O mais importante é acolher essa criança que tem um atraso, e você dá o suporte que aquela criança precisa. Ou seja,
dar as ferramentas que ela precisa para que ela se desenvolva. Então, caso o seu filho, a sua filha, tenha algum tipo de atraso, é muito importante buscar uma avaliação de um especialista que vai guiar todo o tratamento, que a maioria das vezes o tratamento não é medicamentoso. Sim. A maioria das vezes o tratamento é um tratamento em equipe multidisciplinar. Eu sei que dá medo, né? Eu também sou mãe, então é bem complicado. Eu sei que dá bastante medo, aflição, terror, mas é muito mais importante você enfrentar esse medo, buscar uma ajuda, né, para que tenha esse olhar de dizer, olha, nesse momento seria importante um acompanhamento com a fonoaudióloga, com terapia ocupacional, com um psicólogo. Cada caso é um caso, né? Não existe um ser humano igual ao outro. E Né? você está E a falando criança de características ou red flags para o autismo, não isso. quer dizer que ele deixa de ser um ser humano. Então, ele tem as Sim. peculiaridades de uma criança, de um ser humano, e cada um vai ter uma necessidade diferente, né? Quais seriam, então, assim, você chegou num ponto, assim, legal, que são justamente as red flags. O que a mãe... Porque eu digo assim, como pediatra geral, generalista, às vezes a gente tem muito pouco tempo de consulta mesmo com aquele paciente. Então, eu tenho algumas perguntas que eu faço para a família, claro, de marco de desenvolvimento, mas, na verdade, eu imagino, e me corrija se eu estiver errada, que é a família, né? Basicamente é a mãe, é o pai ou a escola, né? Que fica mais tempo com essa criança, que tem a possibilidade de acionar justamente aquela luzinha da desconfiança e questionar o pediatra geral inicialmente, que é onde, né, essa criança vai para que converse com esse pediatra e aí sim ele não realmente dar importância ao que a mãe está relatando e encaminhar para o especialista. Olha só, excelente pergunta. É assim, a linguagem, ela é muito ampla, tá? Então, assim, a linguagem é toda uma intenção de se comunicar. Por exemplo, a linguagem não é só falar, né? A gente está tendo diálogo e a gente está se comunicando. Se de repente eu chegar para você e falar assim, Raquel, eu vou falar várias palavras e não vou me comunicar. Você quer ver? Camisa, céu, porta, vidro, troca, sapato, bolacha, biscoito, caderno, sapato, meia, janela. Eu não falei nada, então assim, eu falei diversas palavras, mas eu não me comuniquei. Isso é só para você entender que quando a gente fala de linguagem, a gente quer ver funcionalidade da comunicação, né? É lógico que a gente não vai pegar um bebê e vai querer que ele tenha intenção comunicativa, falar linguagem, palavras rebuscadas, né? Então, assim, primeiro você vai começar... Alô? Tô ouvindo, tô te ouvindo. Tá? Desculpa, apareceu uma tela aqui. Sem problema, pode falar. Então, primeiro a gente vai começar pela comunicação não verbal, tá? Então, o bebê com 9 para 10 meses, ele tem que ter a capacidade de o mamãe e o papai vai trabalhar, ou um titio chegou para visitar e vai embora, e tem que falar tchau, e aquele neném, de alguma forma, esboçar um tchau. Não é que ele tem que falar tchau, mas o não verbal dele, ele pode dar tchau assim, ele pode dar tchau assim, não importa. Mas o não verbal dele tem que funcionar na intenção dessa comunicação. Dá sentido, né? Dá sentido a palavra. Na tentativa, né, de se comunicar nesse tchau. Sim. Ou vem cá, ou se jogar. Então, isso você já vê desde muito cedo, né? Que é a comunicação não verbal. Que é você conseguir se comunicar através da linguagem, que não é a falada, é a linguagem corporal mesmo, né? Também a linguagem corporal, a coisa da intenção. Porque eu vejo muito isso, às vezes, no consultório, a mãe, ela, às vezes, por questões mesmo, às vezes, de negação inicial, que isso acontece mesmo. A mãe fala, a gente pergunta, eu pergunto, ele fala algumas palavrinhas, né? O que tá falando? Aí a mãe, às vezes, fala não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, mas ele fala ele fala com intenção, ele fala quando está olhando para o objeto, ou ele fala aleatoriamente, ou só você entende ele. Eu entenderia ele se ele falasse, uma pessoa de fora entenderia o que ele está falando, porque às vezes há um certo
É uma certa dificuldade, às vezes, de relato, até para, né, para nós, profissionais. A mãe quer que o filho seja perfeito, todo mundo quer que seja, né, padrão. Não digo perfeito, porque o autista não é um ser imperfeito, mas, assim, perfeito no sentido do padrão, digamos assim, da sociedade. Então, ela, às vezes, né, não, ele está falando tudo. E quando você vai ver, é uma fala sem intencionalidade, sem sentido. Isso. É uma fala, às vezes, que só entende quem é da família, porque já sabe o que ele quer dizer com aquele som. Né? E é importante a família ter coragem, né? E saber da importância de ter o relato correto, justamente para a gente poder identificar de forma mais precoce. Com certeza. E, por outro lado, é muito importante que seja entendido que a ideia não é que a criança fale perfeito, né? A criança não precisa falar bola, mas se aquela criança tá num quarto que tem uma bola e ela aponta para o objeto e fala bó, e você vê que ela tá chamando a bola, tá valendo, falou bola, entendeu? Então, assim, a questão, você não vai querer exigir que uma criança de 1 ano e meio, fale como nós adultos falamos, Sim, né? sim. Então, o nível de exigência é diretamente proporcional à idade, né? E essa comunicação, ela começa desde muito cedo, né? O bebezinho, o recém-nascido, ele se comunica através do choro. Então, é muito importante que os pais permitam que essa criança chore. Olha a diferença. Eu não estou dizendo que é para deixar a criança chorando eternamente, mas, assim, entender que tem pais que se desesperam com o choro. Ah, tá chorando. Não, entender assim, esse choro já é uma forma de comunicação, tá? O bebê, ele não tem organização cerebral para falar, para se comunicar de outra forma que não seja o choro. Então, na hora que o bebê chora, isso, na hora que o neném chora, ele tá falando assim, mamãe, eu tô precisando de ajuda, né? Tô sujo, tô de xixi, tô de cocô, tô com fome, quero que olhe para mim, né? Então, isso já é uma forma de se comunicar. O olhar nos olhos é muito importante, né? Todo bebê, ele tem uma preferência pela face humana. Então, desde o bebê recém-nascido, porque eu acompanho também prematuro, só pela prematuridade, e é muito interessante você examinar esse neném, na hora que você olha para o neném e você segue, ele segue com os olhos. Todo neném tem que ter essa habilidade. Se você tá mamando, né? Que é quando tá mamando, porque mesmo com a mamadeira, eles ficam, às vezes, olhando para a mamadeira, eles olham. E se você apresentar um brinquedo e botar teu rosto junto, ele sempre vai preferir o seu rosto e não o brinquedo. Então, é uma preferência pela face humana. Então, você se mostra junto com o brinquedo para tentar concorrer e você vai perceber, lógico que eu tô falando de recém-nascido, então a 20 centímetros mais ou menos, porque o bebê só vai enxergar melhor a partir dos 6 meses. Sim. Que legal. Então, na hora que você se põe na frente do bebê, você põe um objeto concorrente, você vai ver que ele vai preferir o seu olhar, você, do que o objeto, né? E nesse momento do exame físico, eu explico para os pais. Ah, ele foi ótimo no teste. Os pais falam, ai, doutora, que bom. Eu achei que ele tinha perdido porque ele não olhou para o brinquedo. Eu falo, não, ele passou porque ele tinha que olhar para mim. O certo era ele olhar para mim. Ai, que alívio. Aí você vê como gera ansiedade, né? Aí você vê que a questão da comunicação é muito importante, a questão da comunicação corporal e de fala. A questão de quando eles estão maiorzinhos, de como eles se relacionam com os objetos, né? Isso é muito comum de você ver que eles não dão sentido que o objeto tem, né? Brinca de tem um carrinho ali, eles não o sentido é importante, mas não é só o sentido. Você triangular a atenção é muito importante, porque assim, o comportamento habitual de uma criança, principalmente em um ambiente novo, ou seja, eu cheguei em um ambiente novo, eu estou vendo um objeto diferente, o mais habitual é eu olhar para o objeto, pegar o objeto e falar para a mamãe, mamãe, tipo, mesmo que eu não fale mamãe, mas que eu entregue o objeto querendo mostrar, né? Ou você triangular a atenção no sentido de, mamãe já falou para mim, ele não fala, tá? Eu tô falando com o não verbal. Mamãe já falou para mim que eu não posso mexer nesse negócio, por exemplo, nesse lugar. Então, na hora que a criança que não é autista vai tocar naquilo, ela olha para aquilo que não pode, olha para a mamãe para ver a reação da mamãe, olha para aquilo, olha para a mamãe para ver a reação, né? Então, ele busca, ele faz esse processamento visual
buscando uma reação, né? Então, assim, isso é muito importante, que as crianças autistas São detalhes, às vezes, né? São detalhes super importantes. Outra coisa super importante é que, assim, é a consciência corporal, né? Então, assim, lógico, você dá banho na criança todo dia e você ensina. Mesmo que você não tenha intenção de ensinar. Vamos lavar a cabecinha, vamos lavar a mãozinha, vamos lavar o pezinho, a barriguinha. Então, a criança, aproximadamente por volta de 1 ano e 2 meses, ela tem que ter a capacidade de ter um reconhecimento corporal. Então, você fala, pegue na sua cabeça, Sim. João, ele tem que pegar. Né? Ele tem que João, cadê o pé? Eu tô falando de comando simples, né? Eu não tô falando de coisas assim. Não tô pedindo para ele pegar no cotovelo, no calcanhar. Não é uma coisa mega complexa, mas assim, cadê a cabeça? Cadê o pé? Cadê a barriga? Cadê a mão? Né? Porque assim, por outro lado, se a criança tem só um atraso na linguagem falada, mas não tem um atraso na comunicação não verbal, você entra em um diagnóstico diferencial que não é autismo. Sim. Pode ser outra coisa. Uma dispraxia então, assim, da fala, nem uma todo coisa atraso assim. de linguagem é autismo, Sim, né? sim. Por isso Mas é é muito porque a linguagem é uma coisa que liga muito a nossa, justamente, liga. né? Não é todo atraso de linguagem que é TEA, que é autismo, mas é uma coisa que tem que investigar realmente, você tem que Mas perceba que o que eu tô te falando é muito antes da linguagem. Então eu tô te falando do não verbal. Sim. Então assim, é muito importante você perceber esses sinais antes. Tipo, você não precisa esperar 2 anos, porque assim, ó, com 2 anos eu já espero que a criança junte 2 palavras. Ah, Raquel, você está sendo muito exigente. Eu não estou sendo muito exigente. É o que está em todos os guidelines e todas as escalas de neurodesenvolvimento. Quer sair, quer tal, são 2 palavras. Quer sair, Perfeito. quer água, quer agu. Quer agu. Não precisa ser perfeito. Eu não quero que a criança fale quero água. Esse fonema fricativo do R, quero, ele só vai falar por volta de 5 anos, entendeu? Ele não precisa falar perfeito. Ele não precisa falar, ele não vai falar or. Ele pode falar quer agu, para dizer quero água. Você não entendeu o que é água? Ele se comunicou? Então, tá tudo certo. Funcionou. Entendeu? Outra então, coisa essa comunicação só por 2 anos. Mas antes, você já vê muito atraso do não verbal. Só dessa intenção comunicativa. Por isso que eu tô falando. Da triangulação do olhar, da consciência corporal, né? Do uso do pronome. A criança tem que saber falar meu. De quem é isso? Meu. Não é? Sim. Parece uma coisa boba, mas são sinais. Né? Aquela criancinha que é um bebezinho e você toma o brinquedo da mão e aquela criança não liga, deixa pra lá. E tem pais que dizem, ai, da personalidade, é porque é bonzinho. Isso não é um comportamento habitual. Comportamento habitual é, tomou o brinquedo, ela dá um escândalo, ir lá e puxar de volta. Meu! Ou falar meu com não verbal, tipo, tomar de volta e, sabe, lutar por aquele objeto. Sim. Né? Aí você falou uma coisa que me lembrou, você falou, os pais acharem que é normal, que é da criança. E tem uma frase que as pessoas dizem que é muito perigosa, que é, cada um se desenvolve no seu tempo. Eu tenho uma agonia com essa frase, porque fica parecendo, ok, ele tem 4 anos, mas não fala, é o tempo dele. Gente, né, isso não existe. Né? Existem marcos de desenvolvimento, claro que com uma certa flexibilidade, obviamente, mas não é assim, minha filha falou com não sei quantos anos. Então, fica esses médicos ficam procurando, né, problema nas crianças. E não são marcos, como o Raquel falou, que é extremamente importante que aos 2 anos seu bebê, seu filho esteja falando pelo menos 2 palavrinhas juntos. Não quer, se o vizinho fala 5, massa pro vizinho, que fala uma frase inteira, massa, às vezes se desenvolve mais, ok, tudo certo. Mas se o seu, que tinha que falar 2, não tá falando nenhuma, tá só não é o tempo dele. Você tem que correr atrás. E quanto mais tempo demora, pior. Né? É coisa de diagnóstico mais precoce possível. É difícil para quem não é neurologista infantil. Mas a gente tem que estar atento, tem que saber o que você está dizendo, saber ficar ligado e a qualquer sinal relatar para a professora, relatar para o pediatra, relatar
para a gente buscar isso e ficar mais atento a essa criança. As mães, às vezes, têm também uma coisa que eu queria que você comentasse também, que nessa linha de tudo é doença hoje em dia, não sei o quê, todo mundo é autista hoje em dia, como se tivesse, né? Agora tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é... Qual é o panorama real do autismo hoje em dia? Pelo menos no Brasil, onde você conhece, onde você atua, realmente aumentou a prevalência, aumentou o diagnóstico? O que está acontecendo? De onde vem essa doença? A gente sabe as causas? Tem alguma noção de causa? Me traça aí um panorama atual aí do TEA. Diga aí. Ok, você falou aí coisas muito importantes. Então, eu vou responder a tua pergunta, mas só para frisar o que você falou, que eu acho que é muito importante para todo mundo que está assistindo. Toda a aula de neurodesenvolvimento que eu dou, eu friso isso que você falou, tá? Todo o marco do neurodesenvolvimento, ele tem um marco final, tá? Não é o tempo da criança. Então, assim, normalmente eu uso a marcha, o andar independente, como um exemplo para os pais, tá? Que é mais fácil os pais entenderem o andar, que é uma coisa mais concreta, do que a linguagem, que fica uma coisa mais subjetiva, né? Toda criança tem até 1 ano e 3 meses para andar. Meu filho andou com 10. Massa, tranquilo. Mas não pode passar de 1 ano e 3 meses. É exatamente o que você falou. E assim como a marcha, a gente tem outros marcos subjetivos, como, desde bebezinho, o sorriso social, que é com 2 meses. Então, se o bebê passou de 2 meses, não tem um sorriso social, que é aquele sorriso de você fazer blá, 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 e ele sorrir para você em resposta à sua brincadeira. Isso é o sorriso social, né? Então, ele precisa fazer isso aos 2 meses. Ele não pode passar 2 meses sem ter esse sorriso social, né? Então, eu dou esse exemplo da marcha porque é mais concreto, tá? Para você conseguir entender esse amplo que você falou. Mas foi muito importante isso. Então, não é o tempo da criança. A gente tem um tempo, tá? A criança com 1 ano tem que falar papá, mamãe. Com 1 ano e meio, a depender se você tem escalas diferentes, né? Você tem o Bailey, você tem o Denver. Mas, em média, 1 ano e meio, ela tem que falar 5 palavras, no mínimo, que não sejam papá, mamãe, nome da família, nome de cachorro. Se ela falar au, au, cachorro vale. Mas se falar o nome do cachorro, Lulu, não vale como palavra. Você entende o que eu tô falando? Então, tem que ser 5 palavras fora nome próprio. Fora ser mamã, papá, vovó. Ou seja, tem que ser bó para bola, tem que ser agu para água, tem que ser... Não precisa ser perfeita, contanto que fale 5, né? E com 2 anos, essas frasezinhas de 2 palavras que a gente já citou. Com 3 anos, frases de 3 palavras. E inicia o reconto já, né? Aquele reconto bem de criancinha. Mas, bom, respondendo a sua pergunta. Realmente, eu acho que essa questão do autismo existe um pouquinho das duas coisas, né? Tanto tem um aumento real, né, no meu ponto de vista, como tem também a questão de que antes muitas pessoas não eram diagnosticadas. Então, é muito comum em consultório eu ver uma criança, eu atender uma criança que tem um autismo bem levinho. E na hora que você colhe a história da família toda, e você percebe sinais, normalmente no pai. O pai também tem um autismo levinho. Já é funcional, já faz tudo, já trabalha, pá. Mas você vê que ele tem uma dificuldade de se comunicar, uma dificuldade de falar dos seus sentimentos. É mais fechado, tem algumas manias, tem algumas questões. E aí você fala, será que... Porque antes não se falava disso, né? Sim, não se prestava atenção, A importância de você pensar no autismo e olhar para o autismo hoje não é o mérito de você patologizar ou de você botar um rótulo, uma marca naquela criança, né? O mérito é você estimular, né? É a estimulação precoce, é você fazer fono, TO, vamos estimular. Você identifica aquela criança que você diz assim, olha, essa criança não vai se desenvolver bem só no âmbito da casa e no âmbito escolar.
ela vai precisar de profissionais especializados para dar um estímulo a mais, né? Então, assim, é muito importante ter esse olhar, tá? Às vezes acontece, que é o da gente fechar um diagnóstico bem precoce, porque na hora que você dá o diagnóstico, você ganha alguns benefícios, inclusive mais tempo de terapia pelo plano, né? Mais porque isso implica em custo, né? Não só o custo emocional de você dizer, caramba, meu filho, eu costumo ser bem sincera com os pais, eu falo assim, ó, ninguém vai chegar e vai falar assim, oba, meu filho tem um atraso de linguagem, de jeito nenhum, não foi isso que você sonhou, né? Não é isso que a gente quer. A gente, logicamente, quando a gente tem filhos, a gente planeja que sejam perfeitos, ou seja, que eles só vão precisar de comida, água, carinho, amor, escola, fardinha e só. Ninguém quer ter um filho para ter que ter uma demanda de levar no sono, de levar no TO, de subir e descer. Ninguém quer ter essa demanda. Mas quando há essa demanda, é melhor você enfrentá-la e fazer o que essa criança precisa para que se desenvolva bem, do que você fingir, tapar os olhos, fingir que não vê e depois, quando você percebe, os atrasos já estão muito mais marcados. Então, é muito importante a estimulação precoce para a gente chegar cada vez mais próximo de um padrão normal do neurodesenvolvimento. Então, a gente não sabe a causa do autismo ainda, tá? Nesse momento em que a gente conversa, tem muitos pesquisadores estudando isso. Tem muitos mitos por aí, não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver, nada a ver com vacina. Não foi nada que a mãe ou o pai fizeram de errado, né? Tem uma culpa, né? Essa coisa da culpa, né? Da mãe. Meu Deus, será que eu usei alguma coisa, alguma medicação que eu usei na gestação? Gente, não. Provavelmente não, né? Muito provavelmente não. A linha que a gente segue assim, eu acho que as pesquisas são mais promissoras na questão poligênica, na causa poligênica, está relacionada a vários genes, ou seja, não é uma cromossomopatia como a síndrome de Down, mas é uma causa poligênica, vários pedacinhos de genes, né? Mas isso está em caminho de pesquisa, né? Quando a gente pega uma criança com atraso de linguagem, habitualmente a gente pede um cariótipo para afastar uma síndrome do duplo Y ou alguma coisa mais óbvia de cromossomopatia, mas habitualmente bem normal, e um X frágil, né? Que pode acontecer de síndrome do X frágil ter um atraso de linguagem, um retardo mental e não ter e não ser um autismo nato, digamos assim, né? Então a gente busca alguma causa para isso. Sim. Mas, então as pesquisas caminham muito para essa questão poligênica, que a gente veria muito mais no exoma, mas é um exame caríssimo, filha, desculpa. Mas não é um exame que a gente faça de rotina, né? Porque é muito caro e não está em nenhum screening, né? E as outras, uma pesquisa que também faz algum sentido é no sentido imunológico, né? Então, mas também não tem ainda nada nível de fechado, né? Não. Outro... Na verdade, o maior desespero é assim, a gente não sabe a causa e a gente não sabe porque uns evoluem tão bem e outros evoluem não tão bem assim. Você chegou até no ponto que uma pergunta também de mães. Tem um mito, né? O cinema, ele contribui às vezes, mas em alguns momentos ele confunde mais do que contribui. Os filmes, né, sobre autismo, enfim. Aí as mães ficam, é verdade que os autistas têm uma inteligência acima da média, né? Que normalmente os filmes apresentam os autistas de alta performance, né? Que são a minoria, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse mito, assim, é autista, então ele é superdotado, eles têm um pouco de confusão, né, sobre isso. Sim, muito boa pergunta. Na verdade, logicamente, o nível cognitivo do autista impacta em prognóstico. Se o autista ele tem um comportamento autístico e tem um retardo mental associado, o prognóstico passa a ser muito ruim, porque é aquela criança que não vai se desenvolver, né? Diante disso, a gente tem alguns testes que são aplicados para avaliação cognitiva, mesmo nas crianças não verbais, né? Que basicamente é o som R, mas tem outras escalas, o RAV. Mas quem faz não somos nós médicos, é uma neuropsicóloga, que é a psicóloga que aplica esses testes, que é protegido pelo Conselho de Psicologia.
Habitualmente, eu não faço esses testes para todas as crianças, eu faço em crianças específicas que eu tenho dificuldade em inferir essa cognição durante o meu exame físico, ou crianças que eu já percebo desde antes que podem ter um comprometimento cognitivo que vai impactar em um prognóstico muito ruim, né? Porque aquela criança ela não vai ter cognição para pegar o que está sendo ensinado, aprender e aplicar, né? Então, é maior do que ser só um autismo, é um autismo com retardo mental. E acontece, né? Esses autistas de alto rendimento, que antigamente era chamado de Asperger e agora não são mais chamados assim, tende a não ser mais chamado assim. Alguns médicos ainda usam esse termo, mas tende a cair por terra esse termo. Realmente são minoria. Né? O que a gente vê é que quando o autista ele tem um QI normal, mesmo que não é de alto rendimento, eles têm interesses específicos. Então, com esse interesse específico, ele consegue ser muito bom naquilo ali, porque ele acaba processando muito rápido aquilo ali. Mas eu não posso falar que ele tem um alto rendimento, porque ele é bom naquilo ali, mas ele não é bom em todas as outras coisas, né? Não é um gênio, porque ele não amplia isso para todas as outras coisas. E às vezes são coisas que não têm muita funcionalidade. Como assim? Eu tenho um paciente que ele é adolescente, e se você falar para ele assim, olha, meu aniversário é 21 de abril, que dia vai cair 21 de abril de 2020? Ele já sabe. Cai, ele já sabe o dia da semana. Certinho, E aquela coisa matemática. em 2021 cai quando? Ele já sabe. Eu às vezes demoro mais olhando que para checar do que ele pensa assim, em um segundo ele fala. Vai ser terça, vai ser quinta. Então ele já sabe. E eu pergunto várias datas, ele sabe todas, ele acerta todas. É praticamente 100% de acerto. Mas assim, qual a funcionalidade disso? Entende? Então assim, isso é legal, mas assim, para a vida dele, isso acrescenta o quê? Sim. Entende? Como que ele consegue aplicar isso de forma funcional? Né? Porque tudo tem que ter uma função. Até para que ele Então, tenha mais não é autonomia. muito funcional. Que é uma preocupação mesmo das mães, assim, que limitações, né, meu filho vai ter ao longo da vida. Acho que toda mãe de crianças, pacientes que tem uma condição, né, de alguma forma crônica, o síndrome de Down, que tem alguma limitação cognitiva, elas têm essa preocupação. Né? Então, Sim. no autismo, quais seriam, Raquel, um paciente, uma criança autista, ela pode levar uma vida normal ou razoavelmente normal, ou pode frequentar a faculdade, pode se formar, pode trabalhar? Pode? Pode. É possível? Depende muito, assim, o divisor de águas é justamente a cognição, né? Se você tem uma boa cognição, isso significa que o prognóstico é muito bom, né? Quando você tem uma cognição muito ruim, o prognóstico é muito ruim. É uma condição Não tem como, bem diretamente proporcional, né? como mudar isso, né? Infelizmente, você tem como melhorar um pouco com as terapias, né? Que você falou, que geralmente, né? Essas são as terapias básicas que esses pacientes, geralmente os meus pacientes também fazem. Tudo isso que você falou, fazem a fonoterapia, fazem acompanhamento psicológico com neuropsicóloga, tem o seu neurologista pediátrico de acompanhamento também. Alguns fazem atividade física, que ajuda também, né? Apesar de você ter falado, não é motor especificamente, mas é uma forma, eu acho que não é de vida, né? A atividade física Então, como é ótimo. todo. Tem alguns profissionais, inclusive, alguns educadores físicos que têm se especializado no cuidado com o autista. Sim. Então, eles fazem um treino funcional muito legal, que melhora muito a coordenação motora, tanto de membro superior como de membro inferior. Então, já tem alguns profissionais se especializando nisso. E é muito legal. Outra Tem coisa físico também especializado nisso, com que é relação, muito legal. uma dúvida também das mães com relação a alguns pacientes autistas, algumas crianças autistas, eles têm restrições alimentares muito peculiares, né? E às vezes isso é uma pedra no sapato mesmo da família, porque às vezes isso pode ser muito intenso, né? Precisar até de uma terapia específica.
é normal? Isso, que tipos de restrições são normais? E o que vocês são normais? São comuns a encontrar no autismo? O que a gente pode fazer para melhorar? E falando de comida, de nutrição, já te pergunto sobre ômega 3. Sim. Se usa, não usa, serve, não serve? Qual é a sua experiência também com isso? Ó, a seletividade alimentar, nem todo autista tem, tá? Não é uma condição sine qua non ter uma seletividade alimentar. A seletividade alimentar denota pra gente uma questão sensorial. Nem todo autista tem seletividade alimentar. Ele pode ter outras questões sensoriais que não seletividade alimentar, né? Lógico que quando tem a seletividade alimentar, eu vou te falar que é um grande desafio e não tem um padrão específico, né? Então, assim, e eles são muito cíclicos, né? Mãe de autista que estiver ouvindo sabe o que eu vou falar. Eles são muito cíclicos, eles têm fases. Então, quando há uma seletividade alimentar, as mamães falam assim, olha, ele passa um tempo que ele só quer pipoca, só come pipoca. Depois desse tempo, ele passa uns 3, 4 dias sem saber qual vai ser a próxima comida, que é desesperador, porque ele não come nada. E depois ele passa a comer só abóbora. Aí come só abóbora, né? Não todos são assim, mas eu tô dando um exemplo, porque às vezes tem uns que fazem esse ciclo. Eles às vezes têm seletividade por consistência. Aí ele come tudo, mas ele não tolera pastoso, purê, né? Sopa. Outra coisa que é muito importante falar é assim, tem pessoas que têm seletividade alimentar e não são autistas, tá? Então você deve conhecer alguém que diz assim, eu não tolero crote-crote de tal comida. Isso não quer dizer que a pessoa é autista. Então, assim, o autismo é quando você junta um conjunto de coisas, mas sim, alguns autistas têm seletividade alimentar e alguns têm de forma mais intensa ou menos intensa, né? Lógico que se há de convir que o autista que não come pastoso não é um grande problema. Sim. Porque ele vai conseguir comer arroz, feijão, fruta, outras coisas. Que mastigue. Ele vai comer o pastoso. Então, dá para nutrir ele de forma adequada, né? Mas tem seletividade que é bem mais grave, como essa que eu citei. De ciclar e querer só uma comida, depois só outra comida. E você tem algumas seletividades muito engraçadas, assim. Aí, amarelo. Eu tinha um que só comia amarelo, comida amarela. Isso, só toma suco amarelo. E aí, por um tempo, aí depois só toma suco vermelho, ele muda. Então, tem essas seletividades interessantes. Tem outras seletividades também engraçadas. Só toma água neste copo azul. Só toma suco neste copo X. Ou nesta mamadeira, ou neste copo, enfim. Então, tem várias formas disso acontecer. É bem desafiador e, assim, essa reabilitação da seletividade é com equipe multidisciplinar, né? Então, você tem que fazer estímulos sensoriais diversos, intraorais, extraorais, táteis. Então, assim, uma boa equipe vai trabalhar com 2 estímulos sensoriais ao mesmo tempo. Como assim? Você pode trabalhar com a massinha que tem cheiro. Então, você está estimulando a parte sensorial e a parte olfativa, né? Você pode trabalhar com a luminosidade do ambiente, né? E textura, pisar, andar descalço, andar em cima de alguma coisa que tenha alguma questão sensorial. Tudo isso você acaba melhorando o intraoral, né? Não necessariamente você trabalha só o intraoral. É importante também trabalhar o intraoral, mas você tem que trabalhar com aquele indivíduo de forma global, que é um ser humano, né? E olhar que cada autista tem sua peculiaridade. Então, assim, você tem uma personalidade, um ser humano. Você tem uns engraçados, uns ranzinhos, uns... Então, assim, são seres humanos, são pessoas, né? E eu falo para os pais, são filhos, são amados, são pessoas, são seres humanos. Não é para eles serem olhados assim, é um autista. Não, é um ser humano. E como a gente gosta mais de algumas coisas, gosta menos de outras coisas, né? Então, E com foi relação essa pergunta. Foi que você ômega fez 3, ou teve mais alguma? O ômega 3. Eu gosto do ômega 3, né? Não, ele tem um nível de evidência que não é um nível de evidência grande.
Mas algumas crianças melhoram, né? Lógico que você, quando entra com o tratamento, você entra com tudo junto. Então, é muito difícil você dizer assim, melhorou só pelo ômega 3. Porque na hora que você entrou com a fono, com a TO, com tudo, e o ômega 3. Evoluiu muito. Alguns pais falam, doutora, eu vi uma melhora incrível com o ômega 3. Outros relatam, foi muito difícil dar pelo sabor e eu não vi muita diferença. Bom, aí eu falo, então não se culpe. Se ele não aceitar, não se culpe, não dê. Mas como é óleo de peixe, em tese não tem efeito colateral, não tem nenhum problema por usar, eu prescrevo porque não dá alteração, assim, tipo, não é uma medicação que eu vou fazer e que vai dar dor de cabeça, que vai dar... Não tem efeito colateral. Alguma outra? Eu faço porque é natural, é óleo de peixe, né? Você usa existe alguma, eles perguntam também, existe alguma outra medicação, existe um remédio para tratar, né? Aí normalmente eu sei que não tem, obviamente eu sei que não tem uma medicação específica, mas às vezes vocês lançam mão, o neurologista lança mão de algumas medicações em alguns momentos, não é? Sim. Específicos para algumas coisas específicas do autista. É muito importante tratar o sono quando o autista tem uma alteração do sono. Nem todo autista tem alteração do sono e nem toda criança que tem alteração do sono é autista. Só para deixar isso muito claro. Mas, assim, tratar o sono é muito importante porque, obviamente, aquela criança que não dorme bem não vai render bem ao longo do dia. Então, às vezes, você tem uma criança que está muito desatenta, muito irritada e é aquela criança que não está dormindo bem. Então, você tem que melhorar o sono dessa criança. Habitualmente, a gente usa melatonina, que é natural também, que ajuda bastante a melhorar o sono. O nosso cérebro já produz melatonina, ela tem um efeito cumulativo, ela não é sonífera. Então, também é muito importante saber isso, né? Você vai fazer a rotina do sono direitinho, usa melatonina já praticamente deitadinho, para ir tentar fazer essa melhora do ciclo circadiano. Então, isso é uma medicação segura que a gente lança a mão desde pequenininho, se tiver alteração do sono. Nem todo autista tem alteração do sono, né? Aí a gente usa os antipsicóticos quando a criança tem uma irritabilidade, uma agressividade, se bate, ou bate no adulto, ou tem birras, assim, muito importantes. E que isso implica, não é para o adulto a medicação, é para a melhora da criança, isso eu deixo bem claro. Então, assim, quando eu chego ao ponto de medicar a criança, não é porque eu tô com pena da mãe ter que lidar com uma criança difícil, entre aspas, tá? A medicação, o objetivo é melhorar a vida daquele indivíduo. Porque se aquele indivíduo que está muito irritado, se ele é muito irritado, ele não vai conseguir parar para aprender o que a fono ensina, o que a TO ensina, né? Então, o objetivo de dar a medicação é conter um pouco aquela irritabilidade, conter um pouco aquela agressividade e proporcionar que aquela criança seja uma esponjinha para conseguir aprender o que aquele profissional está tentando passar, né? E tem criança que realmente precisa de medicação. Habitualmente, os antipsicóticos mais seguros são a risperidona e o Aristab. A risperidona, ela faz como efeito colateral principal ganho de peso. Então, é uma coisa que tem que ficar bem atento. Habitualmente, essa criança que eu ponho medicação, eu faço um acompanhamento bem de perto a cada 2 ou 3 meses, vigiando o peso, vigiando essa evolução, porque a risperidona aumenta bastante o peso. O Aristab nem tanto, mas o Aristab, como ele é dual, ele é um atípico, às vezes a criança não responde tão bem como a risperidona, sabe? Tem outros antipsicóticos que a gente pode usar, mas não é o corriqueiro, né? Mas quando a criança, por exemplo, tem muita irritabilidade, muita alteração do sono, a quetiapina é uma boa opção, né? Tem outros que a gente pode usar. Eu tô falando assim, em linhas gerais, o mais habitual que você vai pegar no seu consultório é crianças com risperidona e Aristab. E novas terapias, você sabe dizer de algumas? Porque eu tenho um paciente que ele foi ao exterior, não me lembro, algum país na América Central. Não me lembro se Panamá, algum país por ali. Buscando uma promessa de tratamento com célula-tronco. Foi o que, pelo menos, foi o que a mãe me falou. Existe essa linha de pesquisa? Quais são
as pesquisas atuais, você sabe dizer que linha de medicina existe? Em células, assim, tudo quando se fala em autismo, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem umas terapias alternativas que não tem É uma evidência, comprovação, né, científica. não tem comprovação, e que, olha, só para deixar muito claro, que eu deixo sempre para os meus pacientes, eu sou muito aberta a novas terapias, tá? Inclusive, minha tese é em estimulação transcraniana, né, por corrente contínua, que é uma terapia alternativa. Mas, por exemplo, como é experimental, a diferença ética é assim: se é experimental e é pesquisa, o paciente tem que preencher um termo de consentimento, assinar, entendendo que é uma pesquisa que pode sair a qualquer momento e não é cobrado por isso. Ou seja, ele vai participar de uma pesquisa, vai aplicar esse teste terapêutico para avaliar o resultado, mas não é cobrado. Você está entendendo o que eu estou falando? E o paciente sabe que aquilo ali é experimental, não tem evidência científica. Você está entendendo Sim, a diferença? sim. Então, assim, não é que eu sou aversa, não. Ao contrário, eu acho que a gente tem que pesquisar mesmo. A Mas única tem as coisa, meu fontes de forma questionamento é quando eles usam isso, prometendo cura e cobrando muito por isso. Cobra e cobra caro por uma coisa que não tem evidência, entendeu? Que é a diferença. Então, assim, eu fico de olho nas publicações, eu fico de olho nas coisas. Não é que eu seja contrária a coisas novas. Inclusive, penso que o canabidiol, que é uma medicação que vem da plantinha da maconha, né? Que eu tinha até bastante preconceito, mas depois de tanto estudar e ler. epilepsia refratária, né? E na UTI lá, quando eu trabalhava em UTI, já se usava, né? Colegas seus, né, que trabalhavam lá, em alguns pacientes de difícil controle. Em epilepsia, né? Em epilepsia. Mas em epilepsia é bem documentado, eu tô falando do canabidiol no autismo mesmo. né? Então, assim, isso é uma linha de pesquisa muito nova, Legal. mas eu acho que é bem promissor, tá? Tá até tramitando, foi até votado hoje lá, tá tramitando Exatamente, logo hoje. bem hoje, né? Então, assim, eu acho que o canabidiol é promissor para alguns casos. Sim. Eu não uso para todos, mas, por exemplo, autismo com síndrome de Tourette é um bom caso para você usar o canabidiol, né? Um autismo muito grave, eu tenho já pensado nessa possibilidade medicamentosa, que é um medicamento, né? Antes eu tinha muito preconceito, depois que eu percebi que, na verdade, muitas medicações vêm da natureza, vêm da planta, vêm do veneno de uma cobra, vem... Então, é uma planta como outra qualquer, né? E a fração que é tirada não é alucinógena, não é que a pessoa vai usar e vai, né? Já é bem documentado para epilepsia, e eu acho que é promissor no autismo, tá? Mas não é rotina ainda, só para ficar bem claro. Sim. As outras terapias alternativas, eu não vou citar nomes para não ser antiética, mas não aconselho, tá? Lógico que eu sempre digo para os pais, não, obrigada. Lógico que eu digo para os pais, o filho é sempre do pai e da mãe. Então a decisão é sempre do pai e da mãe. Eu acho que hoje, Kel, não cabe mais uma medicina impositiva, né? Cabe uma medicina de conselho, de assim, Parceria mesmo, né? preste atenção, leia melhor sobre isso, né? Veja melhor. Então, assim, eu não aconselho medicinas alternativas sem comprovação científica. Sim. Acontece de algumas crianças melhorarem realmente sem glúten, sem lactose, mas isso não é uma condição para todos, né? Tem crianças que eu excluo quando eu faço os exames e percebo que tem alguma associação, que né? elas têm os exames positivos para intolerâncias alimentares, que o autista tem uma incidência maior do que a população normal. Então, 30% maior, habitualmente. Então, lógico que é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Então, assim, olha, tem intolerância, vamos excluir. Mas não vamos excluir de todos. Sim. Porque, às vezes, você exclui de todos de uma forma generalizada, como se todos fossem iguais. E o que aquela criança faz é piorar da seletividade alimentar, piorar nutricionalmente.
E é muita observação da mãe. Eu costumo muito ouvir o que a mãe fala. Tem mãe que fala assim, eu percebo que quando meu filho come chocolate, ele fica muito agitado. Falou, não dê chocolate, não é? Menos, sei lá, né? Eu tente. Não, é isso. Se ela percebe que quando ele come chocolate, ele fica agitado, evite dar chocolate. Né? Eu percebo que quando ele come muito glúten, muito pão, muito não sei o quê, a barriga fica muito inchada. Então, vamos no gastro, né? Vou encaminhar para um gastro para investigar se tem a doença celíaca para a gente tirar, excluir. É importante excluir, se houver. Então, veja que o que eu estou falando é assim, eu não tiro para todos, mas é importante ficar atento aos que precisa tirar. Entende? Ok, que eu... De tratamento, o que mais perguntou? Foi isso. Foi? Para finalizar mesmo, se você tiver também mais alguma questão que você queira falar, mas eu queria que você, né, como médica, neurologista, especialista nessa área, com milhares aí já de atendimentos, queria que você desse uma mensagem mesmo para as famílias, o que você acha importante que essa família que tem um autista, como é que eles devem encarar isso, o que eles devem fazer para melhorar, como é que eles devem viver. Dê uma mensagem assim, para essas famílias que vivem tão angustiadas. Eu vou passar essa mensagem para essas famílias. Antes, eu só queria falar um pouquinho de uma coisa que eu esqueci. Lembrar das comorbidades, tá? O autismo como um transtorno, tá? Ele tem, às vezes, outras doenças, outros transtornos adjacentes que são comórbidos. Como assim? Transtorno de ansiedade, transtorno TDAH, né? O próprio TDAH, que é a hiperatividade e desatenção. Alguns são bem imperativos. Transtorno TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Sim. Muitos têm TOC comórbido. Na adolescência, muitos fazem depressão. E com relação à questão que existe um dilema no meio científico muito grande entre sai do transtorno, não sai do transtorno. A minha interpretação, isso não é consenso, isso é uma interpretação muito pessoal. Eu tenho pacientes que chegaram com autismo clássico até, de ter estereotipia, de ficar sacudindo caneta, assim, e hoje em dia tá fantástico. Na escola, funcional, tá super bem. Então, não existe ex-autista, né? O que eu digo é assim, ele tinha um transtorno do espectro autista e naquele momento ele não tem mais o transtorno. É como se ele tivesse ficado só no espectro autista, mas não tem mais o transtorno, ou seja, ele não tem mais sintoma. Você entendeu a minha interpretação? É como se fosse uma doença crônica. Isso. É como se fosse assim, às vezes eu comparo com a ansiedade, que fica mais fácil. Então, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, ou seja, eu estou transtornada com essa ansiedade, eu estou sofrendo, eu tenho um sofrimento franco, eu estou tão ansiosa que eu não consigo ir para o trabalho, eu estou tão ansiosa que eu não consigo dormir. Então, assim, eu estou transtornada com ansiedade. Eu trato a minha ansiedade com terapia, com medicação, seja lá o que for. Eu não tenho mais o transtorno de ansiedade, mas eu continuo com a minha personalidade ansiosa, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Mais ou menos assim. É só assim, mas para você entender como eu percebo que existe sempre essa questão. Saiu do autismo, curou o autismo, não curou o autismo. Então, eu acho sim que tem crianças que ficam praticamente imperceptíveis, sabe? Tipo, normais. Se é que existe o normal. Né? Porque ninguém é perfeitamente normal. É desconfortável para as famílias. Eu não gosto muito também, como você, de usar esse termo, né? Mas não é pejorativo, gente. É só para a gente explicar que é a expectativa dessa normalidade que a sociedade acha que deve ter. Não é questão de ser normal, anormal. Até porque se olhar de perto, ninguém é muito normal. Entre nós. Então, assim, quando eu falo normal, é assim, lendo, escrevendo, falando tudo. Funcional, né? Digamos assim. Funcional, assim.
participando de todas as atividades, bem inserido na escola, indo para as festas, tendo um grupo de amizades. Isso que eu falo de normal é o funcional, né? É isso que eu quero dizer. Então, assim, muitos ficam muito bem. E tem essa questão que eu não vou entrar nesse dilema, eu só estou falando mais ou menos como eu percebo. Mas sim, tem crianças que ficam muito bem. E a questão é que a única coisa que eu sei dizer é em relação à cognição. Quanto melhor a cognição, melhor a criança fica no futuro, né? Isso é o que a gente percebe de mais palpável em relação ao prognóstico, né? E as comorbidades que também precisam ser vistas, precisam ser tratadas, porque chega a um ponto de quando a criança não tem mais coisas visíveis do espectro autista. Tem crianças que eu falo assim, nossa, o que eu percebo mais agora no seu filho é muito mais o TDAH, sintomas do TDAH, do que sintomas do TEA. E aí a gente vai atrás de tratar o TDAH. Você entende o que eu tô falando? Entendi. Aí tem crianças que eu falo, nossa, agora eu percebo muito mais a ansiedade do que o TEA, que são as comorbidades. Você entende o que eu tô falando? A coisa vai meio que... Vai se misturando ao longo dinâmico, do tempo. É É dinâmico. Às vezes Sim. um transtorno puxa o outro. E isso E o tem, né? neurodesenvolvimento é dinâmico, não é estático. Tá aí bombando Então, na assim, psiquiatria. Isso tem muito, né? Em psiquiatria você vê muito correlação de transtornos, né? Que ou se somam, ou são sequenciais, né? Não há uma linha divisória igual no livro. Você pega ali ansiedade, depressão. As coisas meio que às vezes, né, se misturam. E tem famílias que na primeira consulta ficam bem ansiosas, assim, no sentido que é natural. Sim, claro. De, meu Deus, a maior preocupação dos pais, Raquel, é sempre assim, se eu morrer, o que vai ser do meu filho? Como que meu filho vai ficar? Essa é a real preocupação deles. Quem vai cuidar? O que é que vai ser? Ele vai ser independente? Ele vai conseguir trabalhar? Ele vai conseguir produzir? E é tão real essa preocupação, é tão validada, né? Então, essa é a maior preocupação dos pais, habitualmente. A maior preocupação é essa. Mas tem coisa que eu falo, a gente não sabe, a gente vai ter que viver dia a dia para perceber como vai ser essa evolução, porque é mesmo evolutivo. E de mensagem para os pais, é assim, cada pai, cada mãe tem um tempo em termos desse enfrentamento, dessa percepção desse atraso. O mais importante é pensar que é uma criança amada, que é uma criança desejada, que é um filho, que é o maior amor que a gente conhece, né, Raquel? É ser mãe. Sim. Então, independente de qualquer coisa, o meu conselho é sempre levar para o lado do amor, que eu acho que é o principal, né? Então, quando você pensa que independente da questão, eu falo assim, se seu filho fosse cardiopata, nascesse com um problema no coração grave, e tivesse que nenenzinho com 10 dias de vida operar, abrir o tórax todo para operar o coração a céu aberto, mudaria o seu amor? Não muda. Se seu filho tivesse um problema renal, tivesse que fazer diálise 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, mudaria o seu amor? Jamais, né? Não muda, né? Então, assim, por que não encarar esse transtorno, esse atraso de linguagem? E se você tiver que levar o seu filho 3 vezes por semana numa fonoaudióloga, diminui o seu amor? Não diminui, né? O amor é o mesmo. Então, isso é a mensagem que eu quero deixar. Assim. Não, seu filho não deixa de ser seu filho porque está dentro do transtorno do espectro autista. Ele continua sendo seu filho, ele continua sendo o maior amor da sua vida, ele continua sendo um indivíduo, ele continua tendo vontade, sendo uma pessoa, sendo amado, né? Então, leva para o amor, que eu acho que é a melhor perspectiva, mas eu sou meio romântica. Com certeza. Mas é a minha mensagem, é a mensagem de amor. Lindo. Aproveito, né, essa mensagem linda aí para finalizar nossa conversa, nosso bate-papo maravilhoso que vai ajudar a acalmar o coração aí de várias mamães e papais. Agradeço enormemente sua participação. Você é uma querida, uma pessoa realmente iluminada. Os pacientes amam ela, gente. Quando chegam lá, Oh, gente. eu amo a
doutora Raquel, porque ela é uma fofa e não sei o quê. Aí vocês estão vendo que realmente é uma fofa. Obrigada, Kel, de novo, viu? Eu que agradeço. Grande beijo Muito pra você, obrigada. tá bom? Um beijo a todos que nos assistem também, que espero ter ajudado um Com pouquinho. certeza. Estou à disposição. Qualquer dúvida, se quiser, que eu pode disponibilizar o meu contato, meu celular. E eu vou te Viu? Um também. beijo, seus pacientes Beijo, Kel. também te amam. E quando falam assim, Raquel, moro em é nada Vilas, quando eu moro em Vilas, eu falo, tem que ter uma pediatra. Obrigadão, Kel. Um beijo. Beijo nos seus fofos aí, viu? Beijo. Obrigada, Deus Tchau. abençoe.